O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. O que é que prescrevia a lei judaica acerca do sábado? O sábado era o dia do repouso, ou seja, o dia em que se cessavam as atividades servis, as atividades de comércio, as atividades braçais, a fim de que os judeus pudessem repousar. O fato, porém, é que o repouso desejado por Deus não era preguiça. O repouso desejado por Deus não era a insensibilidade, a incompaixão, não. O repouso que Deus queria nada mais é do que um coração entregue ao coração dele. Ou seja, quando é que nós repousamos? Nós repousamos quando o nosso coração se inclina no coração de Jesus. Quando é que nós descansamos? Quando nós nos entregamos a Deus. E isso se faz por uma vida espiritual e por obras espirituais. O fato, porém, é que os judeus, como nós vemos na leitura, os fariseus, simplesmente eles haviam morrido espiritualmente. E, portanto, em dia de sábado, que deveriam ser cessados os trabalhos humanos, mas deveria se levantar os trabalhos espirituais, pronto, eles não faziam nenhum nem outro. Se nós não temos uma vida espiritual sadia, meus filhos, nós iremos realizar a mesma coisa. Não em dia de sábado, e muito menos em dia de domingo, mas no dia a dia. Porque hoje a vida espiritual, diferentemente do Antigo Testamento, que era algo pedagógico, então, de forma pedagógica, Deus dizia para os judeus: olha, sábado não trabalha, então você reza. Mas uma vez que eles aprenderam, quem é que vive de reza uma vez por semana? Ninguém vive assim. Devemos rezar todos os dias. Portanto, se a nossa vida espiritual não está saudável, nós não iremos fazer obras espirituais todos os dias. Mas é isso que nós deveríamos fazer. Ao longo do nosso dia, nós deveríamos ter um olhar de fé sobre as coisas, a fim de que, junto com o trabalho servil, o trabalho humano, nós trabalhássemos também espiritualmente. Porque, muitas vezes, pessoas à nossa volta precisa de uma cura, como precisava este homem, coitado, esse hidrópico. Mas era sábado, não pode curar, não pode trabalhar, não pode fazer o bem. Ou seja, se nós não tivermos um olhar de fé ao longo do nosso dia, nós vamos achar a mesma coisa. Ah não, hoje não é domingo, por que eu vou na missa? Ah, hoje não é domingo, por que eu vou fazer caridade? Não, nós fazemos isso todos os dias. Olhando à nossa volta uma pessoa que precisa de um sorriso, eu vou negar um sorriso para ela? Isso é cura na vida dela. Olhando à minha volta uma pessoa que precisa de um conselho, eu vou negar um conselho para ela? Olhando à minha volta uma pessoa com necessidade, que está com alguém adoentado, eu vou negar rezar por este doente? Ou seja, muitas vezes nós nem negamos isso de forma consciente. É que a gente é cego mesmo, a gente não vê. Como nós não temos um olhar espiritual, nós tocamos realidades duras, difíceis, mas não vemos. Aí não rezamos, não socorremos, não nos importamos, não nos entregamos, não nos doamos.
Mas o Sagrado Coração não é assim. Jesus, ele não nos atende uma vez por semana. Jesus não nos atende uma vez por mês na missa votiva ao Sagrado Coração. Claro que não. Ele nos socorre todos os dias, a cada momento. Por isso nós, se somos devotos do coração de Jesus, precisamos nos assemelhar ao coração dele e agir assim também, socorrendo aqueles que necessitam todos os dias, dentro das nossas possibilidades. Mas não é possível que nem mesmo uma Ave Maria conseguimos rezar. Não é possível que nem mesmo uma pergunta simples: tá tudo bem? Você está meio abatido, você quer conversar? Não é possível que não somos capazes disso. Pois bem, façamos, meus filhos, todo o esforço para nos assemelharmos ao coração santo de nosso Senhor, um coração que não se cansa de amar. Amemos nós também assim, porque o coração de Jesus é feliz e nós o seremos também.